Eu gostaria de ler com vocês Efésios capítulo 4, versículo 26, a carta que apóstolo Paulo escreve aos Efésios capítulo 4, verso 26. Amém? Que diz assim Efésios 4, 26 e verso 27. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Amém? Meus queridos, Paulo ele diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. E logo depois, Paulo vai pontuando e ele vai descrevendo algumas coisas que nós devemos deixar de praticar, deixar de fazer. Então nós podemos perfeitamente aqui entender o seguinte, que não dar lugar ao diabo é exatamente fazer o que Paulo está aqui nos orientando. Quem não trabalha, trabalhe. Para que tenha o que comer e ajudar os necessitados. Quem furtava, não furte mais. Quem mentia, não minta mais. E Paulo ele vai fazendo aqui uma descrição muito grande. Por isso, meus amados, o seminário de libertação não se trata apenas de expulsar o demônio no corpo de uma pessoa através de uma manifestação maligna. Mas ele é muito mais abrangente, ele é muito mais extenso do que nós venhamos imaginar. Ele não vai se resumir apenas no expulsar, é muito amplo. Quando Paulo aqui vem nos ensinar e nos trazer o ensinamento para não dar lugar. Mas como assim que eu não posso dar lugar? Eu não vou mais invocar como fazia lá no terreiro? Não, Paulo não está falando disso. Paulo, ele está falando de coisas práticas no dia a dia, que eu posso estar dando lugar. Por exemplo, a questão da ira, eu posso estar dando lugar através da ira. Através de uma mágoa, através de um ressentimento, através da falta do perdão, eu estou dando legalidade para o diabo agir, para ele operar, para ele fazer o que bem entender. Agora, sobre ele, meus amados, Satanás, a Bíblia diz que o diabo peca desde o princípio. A estrutura maligna dele é pecar. O seu objetivo, já que a estrutura dele é só pecar desde o início, conforme diz a palavra, o intento, o desejo, o querer, o planejamento dele é levar cada pessoa também a pecar. Porque pecando se afastará de Deus, vai esfriar espiritualmente. Então, qual é o propósito dele? É levar e a conduzir os outros a pecarem. Por exemplo, quando Jesus vai para o deserto, ele é tentado. Ele sofre os reveses da tentação, mas em todas elas Jesus consegue vencer através da palavra. Também, uma outra coisa que a gente tem, quem sabe, aquele mito, né, que o diabo, ele é horrível. E se alguém disser, olha, se eu ver o diabo, eu saio correndo. Mas só que o diabo, você não vai ver aquele diabo, né, que quem sabe mostra nos desenhos animados, né, como aquele diabinho assim, com um tridente no lado do ouvido e um anjinho do outro lado, né. Não é isso que você vai ver. Ou um diabo grande, né, um diabão, né, não é um diabão, é um diabão enorme assim, todo vermelho, com capa vermelha, né, com os dentão assim, que parecem umas navalhas, com um tridente na mão, com chifre e tudo mais. Não, você não vai perceber isso, embora Apocalipse,
capítulo 12, versículo 9, chama ele de o grande dragão e a antiga serpente. Que antiga serpente? A que é referida em Gênesis capítulo 3, que tentou de maneira sutil Eva e que levou também Adão a pecar e a sair da presença de Deus e do propósito de obediência para com Deus. Né? Agora, se ele é esse antigo dragão, esse é conforme a Bíblia diz, o grande dragão, e tem cara de dragão, jeito de dragão, forma de dragão, porém, meus irmãos, mas ele não vai se manifestar assim. O diabo não vai se manifestar dessa maneira para derrubar um crente. É como você imagina, de repente aparece um diabo assim, dessa maneira, com essa prefiguração, e diz, olha, eu quero te levar para as drogas, eu quero te levar para a prostituição. Eu não quero de jeito nenhum, esse bicho feio na minha frente, de maneira nenhuma. Mas a Bíblia menciona a respeito dele, que ele muda, até em anjo de luz. Segundo Coríntios, Paulo escreve, no capítulo 11, e no verso 14, diz assim, e não vos maravilheis, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele absorve a figura, o jeito, a maneira de um anjo. No livro de Jó, capítulo 1, versículo 9, a Bíblia menciona que diante de Deus vieram os filhos de Deus e junto estava lá Satanás. Junto com quem? Com os filhos de Deus. Porque ele é um ser criado por Deus. Então, desta maneira, meus amados, com certeza, com toda certeza, ele não vai aparecer desta forma, desse jeito. Mas como é que ele vai aparecer? Qual é a maneira que ele vai aparecer? Será que é com tridente, com cauda, com chifre, com capa vermelha? Como é que ele vai aparecer? Ele vai aparecer de uma maneira maravilhosa. Como é que ele pode aparecer hoje? De batom, mini saia. Ele pode aparecer com uma proposta, parece que é a proposta do outro mundo. Um negócio, quem sabe, né, para ficar bem na vida. Mas a pessoa vai ter que submeter à mentira, vai ter que submeter a um segredo eterno que não vai poder jamais confessar, abrir ou dizer para alguém, porque senão vai perder o seu cargo, a sua função ou a sua empresa, mas vai ter que viver sempre escravo da mentira, vivendo aquela situação de mentira. Ou quem sabe para uma mulher vai ser um homem, né, com uma bela conversa, uma bela cantada, perfumado, com dinheiro, alguém de posse, alguém que vai encantar a pessoa de alguma forma, de alguma maneira, certo? E é desta maneira que ele vai surgir. Quem sabe você está lá escrevendo na internet, fazendo o seu trabalho, fazendo um trabalho da escola, da faculdade, ou da empresa, daqui a pouco chega alguém ali chamando uma conversa, opa, essa é que eu preciso. Você está sozinho, companheiro, acompanhante para você, né? Namoro cristão, eu sou casado. Infelizmente, meus amados, apareceu aí numa das reportagens que pegaram em site de relacionamento e descobriram grandes políticos no meio, inclusive até grandes pastores, que estavam onde? No secreto, numa vida secreta. E como é que o diabo trabalha? O diabo trabalha, meus irmãos, é no silêncio, é nos segredos que você não pode abrir com ninguém, porque senão vai desmoronar-se. Mas, meus queridos, meus amados, nós devemos vigiar, sim. Nós precisamos vigiar continuamente. Não adianta só orarmos a Deus e ignorarmos a presença sutil do maligno que vem investir para destruir os lares, para destruir os casamentos, para destruir as famílias, para destruir os relacionamentos, as amizades, para tirar da igreja, para tirar do aprisco, para ficar decepcionado de alguma maneira. O diabo trabalha. Ele é muito sutil. O próprio Senhor Jesus nos ensina na oração que Ele ensinou a respeito disso. Quando nos diz lá e descreve, Mateus, quando fala a respeito da oração do Pai Nosso, diz assim, não nos deixe cair em... E quem é o tentador? É Ele mesmo, Lapeta, né? Ele que é o tentador. E Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura, Ele tem o nosso prontuário. Eu quero soltar aqui um vídeo para nós termos uma palhinha, um vídeo pequeno de 8 minutos,
mas ele é importante para nós entendermos que dentro da igreja, isso foi feito uma peça, né? O pessoal muito faz o trabalho com excelência na área de teatro. Retorna lá, retorna, começa aí, desliga a luz para melhorar um pouquinho, é só as da frente aqui. E libera o som. Crente sem compromisso, cadê você? Glórias ao Deus, o soberano. Eita. Eita. Aleluia. Já percebeu que crente sem compromisso sempre chega atrasado na hora do culto? É porque você toma posse da palavra que diz: Deus habita no meio dos louvores. Aí você chega bem no meio do louvor, né? O que você quer, rapaz? O que você quer? Sai! Tá amarrado, mano. Você é louco, velho? O que você quer, garoto? Em nome do apóstolo Rina, sai! Você é louco? Ele tá aí, você vai apanhar. Você é louco? Você é doido? O que você quer, garoto? Sai! Eu não saio, não! Você é louco, mano? O que você quer, garoto? Tá louco? Como assim não vai O sair? que você quer? Você não sabe quem sou eu, né? Quem é você, garoto? Eu sou filho de crente. Ô, Pai Senhor, irmão, Pai Senhor. A paz, Pai Senhor, a parabéns, paz do Pai Senhor. Senhor. Olha, os meus pais dão o dízimo todo mês. E ó, tem mais. Quer saber por que você tem que sair daqui correndo? E agora? Por quê, rapaz? Porque eu nasci na igreja. Mano, que coincidência, meu, olha só. Você nasceu na igreja, eu nasci no céu. E juntos, vamos pro inferno. O que você quer, rapaz? Tá louco? Fala o que você quer. Eu acho que ele tá endemoniado, gente. O que você quer, rapaz? Eu conheço o Deus de Paulo, garoto. Mas o vosso Deus quem é? Tem gente aqui que acabou de rir de você mesmo. Você faz igualzinho a ele, olha. Você me amarra, me queima, me expulsa, me coloca debaixo dos seus pés. Mas eu não saio da sua vida não, sabe por quê? Você não se parece com Jesus. Você não tem o cheiro de Jesus. Como é que você quer que eu saia da sua vida se você não tem nem espada na mão? A espada do Espírito é a palavra de Deus, quer ver? Eu, Satanás, conheço a Bíblia inteira, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Conheço os mandamentos, conheço as promessas. Eu conheço a Bíblia, e você? Conhece? Você não entendeu a minha pergunta? Eu, Satanás, o Belial, a serpente, o dragão, que vim para roubar, matar e destruir, o maior inimigo da sua alma, que está ao seu derredor bramando como um leão para te devorar. Eu, seu adversário, seu acusador, conheço a Bíblia inteira. E vocês, ó figos bons, romãs, árvores plantadas em beira de ribeiro, jardim regado, carvalho de justiça, membros do corpo, sol, filhinhos, ministros do evangelho, embaixadores de Cristo, conhece essa palavra inteira? Deus, aqui tem pessoas que perderam para Satanás na palavra. Você não tem vergonha de perder para Satanás na palavra, não? Sabe o que você perde? Eu, Satanás, só conheço a letra. Eu só sei o que está escrito aqui. Agora, se você chegar na tua casa hoje e abrir a Bíblia, o Espírito Santo, ele não vai te mostrar somente a letra como eu conheço, porque ele vai te mostrar a revelação que há por trás da letra.
É por isso que eu não quero que você leia a Bíblia. É por isso que eu quero que você fique longe dessa palavra, porque aqui dentro está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Você não precisa ler isso aqui, ok? Isso aqui não te interessa. Não sei nem por que eu estou pedindo para você não ler a Bíblia. Você não vai ler mesmo. Isso aqui, ó, não te interessa. Tá bom, eu não quero radicalizar, não quero ser um cara radical de maneira nenhuma. Então vamos aproveitar. Eu não quero falar nada. Eu não quero dizer que todo mundo que está aqui não gosta da Bíblia. Então eu vou fazer simplesmente um teste. Vamos saber se você gosta ou não gosta. Vamos lá, saber se você é um crentinho meia boca ou se realmente você tem compromisso com Deus. Vamos falar da sua rotina. Como é que é? Você acorda cedo, vai para a escola, vai para o trabalho. E aí alguma vez já aconteceu isso, ó? Meio-dia. Uau, já deu meio-dia. Eu vou chegar em casa hoje à noite, eu vou ler a palavra. Que vontade de ler a Bíblia que eu estou hoje. Eu vou mergulhar nessa palavra. Eu quero entender o que Paulo estava dizendo naquele momento. Uau, já são 17 horas. O meu dia já está acabando. Eu vou chegar em casa hoje e eu vou entender o que Jesus estava ensinando naquele versículo que mexeu tanto comigo. Hoje eu passo de 4 a 5 horas mergulhado na palavra, com certeza. E aí? Alguma vez isso já aconteceu com você? Essa expectativa pela palavra, essa fome de entender a Bíblia já te acompanhou alguma vez? Tá bom, vamos então dar uma moral para você. Como é que é depois de um culto, de domingo, ou de um culto como esse? Como é que é a sua rotina? Você chega em casa, liga a televisão, vai vendo um programinha com a família, pega alguma coisa para comer, pega no sono e dorme. Ou então outros que vão chegar em casa hoje, aí vão chegar em casa lá e pega alguma coisa para comer, vai para o seu quarto, acessa a internet e fica de 4 a 5 horas conversando com seus amigos virtuais. Estou exagerando? É claro que não. É exatamente isso que muitos vão fazer hoje quando chegarem em casa. Vão ficar de 4 a 5 horas conversando com seus amigos virtuais. Eu duvido que você vai chegar em casa hoje e você vai ficar mergulhado na palavra até as 4 da manhã. Jamais. Olha, eu devo admitir e confessar algo. Vocês me divertem, sabia? Eu nunca vi uma geração como essa, que cresce tão rápido, mas cresce sem base, sem conhecimento. E olha, toma cuidado, porque a Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. A qualquer momento eu posso enganar você e você não vai nem perceber. É melhor você ficar ligado. E aí, eu não consigo entender. E sabe o que eu acho mais bonito em vocês? A dedicação que vocês têm na hora do culto. Porque aí alguém sobe no altar e diz assim: quantos aqui amam a Jesus? Levanta a mão e diga amém. Aí você levanta a mão e diz amém. Aí o irmão diz: eu não entendi direito. Quantos amam a Jesus? Diga aleluia. Você grita aleluia. Você ama Jesus? Realmente você ama a Jesus? Tá bom, então vamos entender. Quantos aqui que amam a Jesus? Amam mesmo? Já decoraram o sermão da montanha inteiro? O sermão, não estou dizendo a Bíblia. Alguns capítulos de Mateus. Quantos aqui já decoraram? Não, peraí, Satanás, aí você está sendo radical demais, está sendo religioso. Não é assim que funciona. Eu não preciso conhecer tanto assim a Bíblia, né? Você sabia que um menino de 12 anos, 12, um filho de um muçulmano, já conhece o Alcorão inteiro? 12 anos. Ele não conhece alguns capítulos, ele conhece a Bíblia inteira. E o seu filho? Quantos capítulos da Bíblia o seu filho conhece? Também tem um pai vagabundo igual você em casa, que não mostra para o seu filho o caminho que ele deve andar, é incapaz de sentar à noite e abrir a Bíblia. É claro que seu filho não vai querer ser um leitor da palavra se você passar a maior parte do tempo fazendo outras coisas. Igreja, povo de Deus, eu não consigo entender vocês. Como é que você consegue viver sem conhecer a Deus? Bem, isso aí é um vídeo longo, certo? Mas somente uma palhinha dele. Porque, meus amados, não adianta nós queremos vencer e ficar paquerando com a tentação. Cai em tentação, confessa diante de Deus, se arrepende, supostamente se arrepende, mas muitas vezes continua ali paquerando com a tentação. Se não quisermos que o diabo venha nos tentar,
com o fruto proibido, vamos sair do pomar dele. Por que eu não quero ser tentado, mas eu não saio do pomar aonde ele vai oferecer os seus deleites, seus prazeres, a sua vontade, o seu querer, que nós viemos nos afastar de Deus. A Bíblia, meus amados, fala a respeito das ciladas do diabo. O pastor Walter aqui mencionou a palavra metodeia, que significa a palavra cilada, metodeia, da onde vem a palavra portuguesa método, que é estratégia. O diabo, ele é um estrategista. Ele sabe exatamente como compilar uma situação, como formar um caminho, como direcionar a vida, certo? E conduzir a vida de uma pessoa através daquilo que ele está fazendo uma emboscada, exatamente para levar de maneira cruel a sua vítima para uma emboscada, para um buraco, para onde ele venha tombar. O diabo, ele é um condutor. Vamos lembrar que quando Jesus foi levado para o deserto, a Bíblia diz o seguinte, que Satanás o levou, o conduziu ao pináculo do templo. Quem conduziu? Satanás, ele levou. Para quê? Para ser tentado. Então nós vamos observar, meus irmãos, que o inimigo, o tentador, ele vai conduzindo, certo? Ele vai direcionando a vida de uma pessoa para onde ele deseja, que é o propósito de fazer tombar, que é o propósito de fazer cair. E ele é tão sutil e utiliza as suas estratagemas, né, as suas estratégias para levar a pessoa a cair exatamente na cilada, que ele aproveita o momento certo para dar o bote. A Bíblia diz o seguinte, que Satanás, ele anda ao vosso derredor procurando quem possa tragar. A Bíblia menciona, meus amados, que ele observa o momento certo, como leão que ruge, né, em volta da sua presa. Ele o diabo, como leão, não fica vendo a presa e já se atira rápido. Ele fica ali observando, vendo, analisando, estudando qual é a situação, né, de dar ou não, investir ou não. Eu estava vendo um vídeo que um homem, ele foi aonde tinha leões, e esse homem, ele se deita no chão, ele fica sentado, e vem um leão, mas o leão não ataca. E ele fica com um rolo de papel higiênico. Para quê? É que se o leão inventar de dar um bote, ele vai atirar aquele rolo de papel higiênico no leão. Só que o leão não vai morrer por causa de um rolo de papel higiênico. Mas aquilo é somente para distrair aquele leão. E eu estava vendo essa cena, né? Achei muito interessante, porque o leão veio e quando realmente ia se preparar para dar o bote, e o leão só analisando, observando, quando ele ameaça tirar, né? Como alguém ameaça tirar uma pedra no cachorro, né? E o cachorro pega e sai. Assim o leão também, e o leão pegou e se afastou, ele ficou aí quieto, só olhando, observando, olhando o leão, observando bem atentamente o leão, cada gesto do leão ele também fazia um gesto, e aquele leão por fim, observou que aquele homem estava muito atento. Eu fiquei abismado pela coragem daquele homem querer, né, desafiar um leão. Mas ele ficou ali atento, olhando no leão, observando os seus movimentos, né? E de repente ele fazia ameaça que jogava o papel higiênico, até que o leão cansou e foi embora. Eu digo, pô, extraordinário como esse homem teve esse cuidado, esse zelo e também esse desafio, né? E logo depois o leão foi. Tinha mais um outro lá observando um pouquinho mais distante também, outro leão. Meus amados, o que esse homem não foi devorado? Porque ele estava atento. Agora, como é que o diabo consegue derrubar um filho de Deus? Quando nós não ficamos atentos. Eu vou ficar ouvindo louvor, adoração, mas eu posso estar com a mente não trabalhando. Eu posso estar fazendo qualquer outro tipo de atividade, eu não estar atento. E aí o inimigo vem, né, e vai acertar direto na moleira do crente, fazendo com que ele seja derrubado e destruído. Por isso que a Bíblia menciona sobre as ciladas do inimigo. Ele ataca na hora certa. Eva, por exemplo, ele pega um momento em que Eva está como? Sozinha. Ela está sozinha, ela não está acompanhada. E é esse momento que o inimigo aproveita para dar um bote, né?
representado na serpente, conforme diz lá em Apocalipse, né, a antiga serpente, né, não é que era o animal em si, propriamente, mas era o próprio inimigo, Satanás, né, incorporado numa serpente, né, para seduzir com a boa de uma conversa e trazendo uma interpretação totalmente errada do texto, porque o diabo é um péssimo exegeta, ele é um péssimo intérprete da Bíblia, ele é um horrível de um hermeneuta que não consegue traduzir de maneira correta. E ele forma as suas ciladas. Eva estava sozinho. E quando o crente se afasta, sem proteção espiritual, sem cobertura espiritual. Vamos observar, meus irmãos, que quando Satanás vem para derrubar os discípulos, Jesus diz o seguinte: mas eu roguei por ti. Cobertura, alguém protegendo, alguém orando. Quantos filhos que não foram atacados, destruídos, porque tem pais que estão orando. Tem alguém que está orando pela vida deles. Jesus disse: olha, eu roguei por ti. Eva não tinha ali uma proteção, que seria a vida de Adão protegendo, né? Sem um intercessor, sem alguém que esteja protegendo e cuidando. É alguém que vai se afastando, não quero seguir, eu não quero me submeter. Vamos observar na vida de Saul também, que Saul começa a afundar, o rei Saul, primeiro rei de Israel, certo? Quando agora Samuel deixa de ser o intercessor dele. Porque o próprio Deus pergunta: até quando tu terás pena de Saul? Até quando tu vai ficar de intercessor da vida dele, de protetor da vida dele? Foi nesse momento que Deus confronta, irmãos, e aí parece que Samuel sai de cena de ser o intercessor, a cobertura, o cuidador na vida de Saul, e Saul começa dali em diante a despencar, a cair e a arruinar a sua vida, porque já não tem mais quem está ali trazendo uma proteção, a qual Jesus estava fazendo isso. Paulo, ele dizia que constantemente estava orando pelas igrejas. Alguém estava lá, irmãos, intercedendo e clamando pela igreja. Esaú, então, é assim como muitos crentes que vão se isolando, ou como um crente que começa a criticar agora: eu não concordo com isso. Nós encontramos no próprio ministério de Jesus alguém discordando: eu não concordo com esse negócio de esse dinheiro todo aí que foi investido nesse perfume, é um pleno exagero, eu não concordo com esta visão, eu não concordo com isso. Foi diabo, foi Satanás aproveitando esse momento para dar no meio, na cabeça, na telha, na vida de Judas. E aonde é que o diabo entrou, meus irmãos? É ali, naquele coração. E aí vai trazendo tormento para a vida de uma pessoa. A pessoa já não vive bem, já vive sempre uma tristeza, mais tristeza, mais tristeza, mais decepção. Parece que as coisas já não estão dando certo, o mundo está desabando em cima da pessoa, né? Mas ela já não está mais afinada dentro de uma direção, a qual Judas foi se afastando, foi se desgostando. E o diabo foi aproveitando. O diabo não quer fazer um grande estrago, ele começa com poucas coisas. A Bíblia diz, irmãos, que nós não devemos dar lugar ou brecha para o diabo. E são em pequenas coisas. São nas minúcias, nas pequenas raposas. Foi mencionado ontem, né, nas raposas, nas raposinhas. Ok? E lá estava Judas dizendo: ó, esse perfume poderia ter sido vendido por 300 denários, ter dado aos pobres. Discordância, ok? Da sua liderança que estava sobre ele. O nosso inimigo, meus irmãos, ele tem um prontuário na mão, ele conhece a vida de cada crente. Ele conhece, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, o diabo nem está preocupado. Mas está preocupado com o teu nome, de riscar o teu nome, fazer com que você caia da graça de Deus. É quando ele diz lá em Atos dos Apóstolos: eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, vocês eu não sei. Ora, se o diabo conhece Paulo, se o diabo conhece Jesus, se o diabo conhece quem é Adalto, se o diabo conhece quem é Fernando, se o diabo conhece quem é Robson, é porque ele fica monitorando, cuidando a nossa vida, os nossos passos. Ele disse: eu sei quem é. Quando chega na vida de Jó, o Senhor disse para ele: observastes quem? Meu servo. Ele sabia ou não sabia quem era? Sabia muito bem. Ele acompanhava muito bem. Se você é filho de Deus, o diabo está te acompanhando.
Não é esse negócio que o diabo te carrega, não é essas maldições aí não. Mas o diabo fica acompanhando. Você crê ou não crê, o problema é totalmente seu. Mas a palavra de Deus nos revela isso, o diabo conhece a nossa vida. E ele quer exatamente nos levar a tombar, nos levar a ter comportamento que vem exatamente nos afastando de Deus. Esse é o seu propósito. O diabo, meus irmãos, também é um dos maiores caloteiros que possa existir. O diabo não paga a conta. O diabo, ele faz a você uma proposta, você vai ali e diz, olha, fiz o melhor negócio, mas o diabo não vai te pagar. Porque ele é mentiroso, é caloteiro. A Bíblia menciona que lá no capítulo 3 de Gênesis, ele faz uma proposta para Eva. E a proposta é o seguinte, olha, coma. Não. O dia que nós comer, nós vamos morrer. Não vamos comer não. Deixa de bobagem. Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. Comam, vocês vão ser igual a Deus. É ou não é boa proposta? Puxa vida, igual a Deus. Mesmo poder que Deus, a mesma autoridade, mesmo conhecimento, mesma capacidade, grandeza. Ah, meus irmãos, como o diabo fez promessa. Aí Eva pega então aquela, não é maçã, né? A Bíblia não menciona maçã no texto, ok? Não menciona maçã, mas pegou a fruta e comeu. Comeu. 5 minutos depois, igual a Deus. Está igual a Deus? Não. Ficou igual a Deus? Não. Mas a promessa, qual era? Vai ser igual a Deus. É um caloteiro. Que enganação. Que ludibriação. O diabo, meus irmãos, promete um valor pelo preço do prazer, que depois você viu que não valeu a pena. Você caiu na artimanha, na armadilha, e depois ficou assim, feliz da vida, alegre e contente. Não. A frustração, meus irmãos, porque o diabo é caloteiro, o diabo é mentiroso. A Bíblia menciona, depois que eles comeram, eles ficaram com extras superpoderes, né? E sai apontando, as árvores começam a cair, né? Os animais começam a ter poderes também, aqueles vão botando a mão. Não, eles estão com medo. Vocês vão ser igual a Deus. E Deus tem medo? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, Deus tem medo? Se o diabo não, meus irmãos, se Deus não tem medo, a promessa é que eles seriam igual a Deus. Vocês vão ser igual a Deus. E aí eles comeram, vão ser igual a Deus. Eva, tu está igual a Deus? Não, eu acho que não, mas eu acho que estou, não sei. E tu, Adão, como é que está te sentindo como Deus? Não, eu estou até com medo, estou me escondendo atrás da árvore. Desde quando Deus tem medo? Outra coisa, a Bíblia diz que eles se esconderam. E por acaso Deus precisa se esconder? E por acaso Deus tem necessidade de se esconder de medo, de pavor? Não. Então, meus irmãos, é engambelação, é engano. Se nós observarmos a tentação que ele forma para o Senhor Jesus, nós vamos ver ali, perceber a lábia que ele tem, quando ele diz assim, lança-te daqui, pois está escrito que Deus vai dar ordem para os seus anjos, para que te protejam, para que você não tropece em pedra alguma. Olha a engambelação. Meus amados, o diabo faz isso, ele promete prazer, mas diz que, não diz que aquele prazer vai gerar, quem sabe, uma gravidez indesejada, uma doença sexualmente transmissível, o distanciamento de Deus, o afastamento de Deus, a tristeza, a amargura, abandono, a solidão, a depressão, a angústia, provocado pelo pecado. Observa que Mateus capítulo 4, verso 6, nos diz assim, se tu és filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem aos teus respeitos, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Está fazendo alusão ao Salmo 121, verso 3, e ao Salmo 91, verso 11, que diz, porque aos seus anjos ele dará ordem aos teus respeitos, para que te guardem em todos os teus caminhos.
O texto diz para que te guardem. Observe que o diabo muda o verbo, ele muda o tempo, ele muda tudo, para poder engambelar. Na realidade, meus irmãos, o propósito de Deus era guardar, né? Não quando a pessoa quisesse te atirar. Não é o tentar a Deus. Há um pastor, não sei se foi no Canadá ou nos Estados Unidos, né? Jamie Kantz. Esse pastor, ele morreu picado por serpente. Porque ele fazia os cultos com serpente nas mãos, e uma das serpentes picou ele. Porque ele usava o texto seguinte, o texto de Marcos capítulo 16, que pegarão em serpentes, né? Pegarão em serpentes, e ele creu nisso aí. Acreditou nesse engano, mas foi tentar o Senhor. Acho que tem esse vídeo aí, o número 4, larga aí para nós, uns 2 minutinhos só. É uma reportagem, inclusive, veio parar aqui no Brasil. Esta reportagem é 28 segundos só, é bem rápido aí. Matouka, uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos, com pouco mais de 300 habitantes. Os moradores da cidade nem imaginavam que, bem perto deles, um pastor usava serpentes venenosas em seus cultos evangélicos. Foi lá e durante uma de suas cerimônias religiosas que o pastor Matt Wolford morreu depois de ser picado por uma cobra. Esse aqui é outro pastor. Não é o Jamie Kantz, Essas imagens mostram como eram os cultos. O pastor e os fiéis cantam e dançam com as serpentes. Quem o vê assim não imagina que há 30 anos o pai de Wolford morreu depois de ser picado por uma cobra enquanto realizava uma dessas cerimônias. Mas o pastor não parece ter medo e chega a passar a cobra no rosto algumas vezes. Foi num domingo. Matt Wolford tinha completado 44 anos no dia anterior e decidiu fazer um culto para comemorar. Ele e seus fiéis foram até um parque como este. E como de costume, várias serpentes participaram da celebração. Até que Wolford colocou uma das cobras no chão e se sentou ao lado dela. Foi então que a serpente venenosa deu o bote. O pastor se recusou a ir a um hospital e pediu para ser levado para casa, onde ele, a família e os fiéis oraram por sua recuperação. Essas imagens mostram amigos o carregando. E ele não quis ir para o hospital. Ele já aparece sem camisa. Não quis ir para o hospital porque pensava que Deus ia curar. Wolford pediu para ser levado ao hospital, mas já era tarde demais. Assim como o pai, o pastor Matt Wolford morreu pela própria fé. Mas de onde vem o fundamento para usar cobras nos cultos? A resposta está em 2 versículos bíblicos, no Evangelho de Marcos. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A prática de usar cobras durante os cultos evangélicos era comum nos Estados Unidos. Mas depois de registrar centenas de mortes de religiosos picados por serpentes nesses eventos, o uso de cobras nesses rituais foi proibido no país, exceto no estado da Virgínia Ocidental, onde o pastor Matt Wolford morava. Até aí. Então, meus irmãos, o que é isso? É tentar o Senhor. Ok? Imagina eu inventar essa moda aqui, irmãos. Culto com serpente. Quem quiser oração, vem cá que o pastor vai impor as mãos aqui. Né? E ninguém quer receber a oração do pastor. Não, pastor, outro dia, pastor, outro dia. É tentar o Senhor, irmãos. E Jesus não tentou. Jesus disse, não tentarás ao Senhor teu Deus. É diferente daquela circunstância em Atos dos Apóstolos, em que Paulo vai pegar uns gravetos para fazer uma fogueira, porque está muito frio e precisa de lenha. E no monte dessas lenhas que pegou tinha uma serpente picou o apóstolo Paulo. Todos ficaram admirados, porque Paulo não morreu. Mas Paulo não pegou uma serpente para fazer um exibicionismo.
E esse é o grande problema, irmãos, é ficar brincando com o pecado. Ficar brincando com a tentação. E Deus não nos manda brincar com tentação. Brincar com coisa séria. Meus amados, Deus deseja sim nos proteger, mas precisamos nós fazer o tema de casa. Nós precisamos cuidar, precisamos vigiar, para nunca dar ocasião, dar chance, dar lugar para o inimigo. Amém? Eu quero encerrar, meus irmãos, lendo um texto, e só tem mais 2 vídeos aqui, certo? Não é uma sessão de vídeos hoje, mas é para exemplificar muito bem o que é que eu estou falando e que eu quero trazer nesse seminário de libertação. Pode colocar agora o que estava aí, o número 2, esse aqui, ok? Muito bem. Aqui o que é, irmãos? É um bezerro, e para ver o que a Bíblia diz, que Satanás, como leão, ruge, procurando alguém que possa tragar. É um bezerro inofensivo, está sozinho, está isolado, está longe do pai, está longe da mãe que poderia proteger, isolado no lar, e o inimigo aproveita a oportunidade e chance. Pode dar play aí. Como está escrito em João 3,16, porque ele deu o seu único filho, para que aquele que nele pode crê ver, não irmãos, pereça, ele não está correndo. mas A serpente tenha não está vida eterna. correndo lá, já dando bote. Aliás, o leão não está correndo Vemos para dar um bote. Ele está de longe, o inimigo, só observando. o nosso adversário, hoje como leão, buscando quem possa tragar. Pode ver, ó, corta ali a cena, monta. Quanto tempo Diabo, ficou isso vosso aí? adversário, Ele vai se aproximando devagar, anda de redor, observando, vendo, analisando Fugindo o como comportamento da vítima. Se a vítima está buscando quem possa. realmente indefesa, ok? Satanás, o opositor de Deus, odeia o ser Pode humano. ver, ele poderia correr, ele corre muito mais que esse bezerro, mas ele não Odeia o corre, homem. ele está esperando o momento certo, E busca a hora destruí-lo. certa. A função de Satanás é matar, Tá, pode dar, roubar. pode e passar aí, deu, ok? A cena é forte aí, ele ataca realmente, né, e não tem escapatória para o bezerrinho. Mas isso aqui, irmão, muito mais que sentirmos arrepiados com isso aqui, é a nossa vida espiritual. É a nossa vida, a qual nós devemos ter cuidado. Agora sim, coloca o último aqui, nós vamos encerrar. Pode colocar o último aí. Take a look at this. Os dois é para contrastar um com o That little outro. boy is dressed in zebra stripes, if you can believe it, and it Ali, obviously ó. touched a nerve with Kaya the lion. The animal tried to rip through the glass to get at the boy, who seemed unfazed by the whole thing. His parents didn't mind Ali, either, meus irmãos, even tem um encouraged vidro, the tem child to wave at proteção. the lion and say, "Hi, kitty, kitty." Ok? Experts say lions are always Tem proteção interested in ali, kids, não but adianta. the Pode examples tentar, ele clearly está say protegido, that uma this video criança. proves. To see Não that tem como se incredible video defender, mas está posted protegida. A on our criança está bem tranquila. Por quê? website. Tem proteção. Tem cuidado até aqui. Obrigado, Letícia. Amém? Meus amados, tem essa diferença. Não podemos estar, irmãos, sem proteção. Nós precisamos de uma proteção sobre a nossa vida. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1:13, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, meus irmãos, há restauração, sim. Apocalipse 2:5 diz, lembra-te do que eu devo me lembrar, da onde caíste, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras. E para encerrar, Tiago 4:7 diz que nós devemos resistir ao inimigo, porque ele fugirá de nós. Amém? O pecado sempre vai fazer alguém cativo e prisioneiro de Satanás. E vamos lembrar, irmãos, que não podemos jamais dar lugar. Como que eu posso dar lugar? De muitas maneiras. Vamos para a palavra de Deus. Você sabe que se você tiver alguma coisa com o seu irmão, você dá ocasião para o inimigo? Porque a Bíblia diz em 1 João 2,9, quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Se eu tenho pendências, ou situações mal resolvidas, eu não estou na luz. Versículo 11 ainda diz, mas quem odeia seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. E o propósito de Deus é nos dar liberdade, amém? E colocar sobre a nossa vida uma proteção,
Que a acusação que o diabo fez contra Jó, tu colocou lá em volta dele uma cerca. O que aconteceu com esse bebê, com essa criança? Tinha um vidro protegendo. E porventura não é o que Deus deseja fazer conosco, mas devemos andar na luz, estar na luz e não dar lugar em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar, amados, ao Senhor nosso Deus, porque Deus nos deu poder e nos deu autoridade. A Bíblia menciona a respeito de Jesus em Colossenses capítulo 2, no versículo 15, que diz que Jesus, despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus expôs, irmãos, todo o principado, toda a potestade, todo o domínio das trevas. Jesus expôs a vergonha através da sua vitória na cruz. Amém? Quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Eu quero chamar aqui o ministério de louvor, porque nós queremos orar a Deus em nome de Jesus. E para isto Jesus se manifestou. A Bíblia menciona que ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Você já não tem prazer nenhum no pecado, mas antes o seu prazer está em Deus, de viver para o Senhor, crescer em Cristo Jesus, desenvolver mais e mais. Se você ficar estagnado na tua vida cristã, na tua vida de fé, na tua vida de relacionamento com Deus, tá bom. Para o inimigo tá bom, você estacionar tá bom, mas que você não queira estacionar, que você queira crescer, que a tua alma anseie crescer e desenvolver mais e mais. Por isso nós queremos orar ao Senhor e pedindo dele a sua mão sobre nós, o seu poder sobre nós, a sua autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos ao momento de oração. Quero chamar aqui a pastora Luciana para juntos nós orarmos ao Senhor e buscarmos dele sobre a nossa vida em nome do Senhor, pois é o que mais precisamos de Jesus. Com ele nós somos mais do que vencedores, com ele nós somos fortes, com ele nós somos a maioria, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Vamos orar. Amado Jesus, tu triunfou, Senhor, sobre os principados e potestades, sobre o inferno. A cédula que era contra nós, aquilo que estava contra nós, Senhor, tu rasgou na cruz. Mas nós temos, Senhor, uma natureza que insiste em nos distrair com as coisas espirituais. Nós temos uma natureza que insiste em mentir, trazendo argumentos, trazendo esfriamento, trazendo cada dia mais uma diminuição de um apetite. Nós temos uma natureza que nos distrai com algumas coisinhas, com pastos, com brinquedos, com encantamentos, com prazeres. Nós temos uma natureza que ela é sujeita, inclinada a estas coisas. E não conseguimos enxergar a ciranda que o diabo monta. Não conseguimos enxergar a sutileza escondida por trás destas coisas. Apóstolo Paulo declarou que o bem que ele quer fazer ele não faz, e o mal que ele quer fazer, que ele não quer fazer, ele acaba fazendo, e ele vê que aquilo que não é ele, mas é o que está nele. Senhor, ajuda-nos a confrontar os nossos desejos carnais. Ajuda-nos, Senhor, a confrontarmos, Senhor, os nossos pensamentos. Ajuda-nos a confrontarmos com ousadia e coragem em dizer não aos nossos prazeres, em dizer não àquilo, Senhor, que nos encanta, em dizer não, Senhor, àquilo que nos seduz, aquilo que o nosso corpo pede, aquilo que os nossos olhos instigam em querer. Ah, Senhor, o diabo é ardiloso, ele não é burro, porque a tua palavra nos alerta que ele é sutil, e quem é sutil é inteligente, tem traquejos, tem falas. Ajuda-nos, Senhor,
pois queremos estar em Ti. Ajuda-nos a anular nós. O apóstolo Paulo trouxe essa ação e esta responsabilidade ao ser humano, anular nós, termos em nós o domínio próprio, pois aquele que, como o Provérbios escreve, aquele que não se domina é como uma cidade sem muros, Senhor, como uma cidade sem proteção. Meu Deus. Ajuda-nos, Senhor, que o ceticismo nunca chegue no nosso meio. Ajuda-nos, Deus, que a incredulidade nunca chegue no nosso meio, que a desobediência nunca chegue em nosso meio, mas que sigamos o conselho do apóstolo Paulo: aperfeiçoem a vossa obediência. Leva-nos a este lugar, Senhor, de libertação. Leva-nos a este lugar de nos sermos libertos pelo Teu poder, pois quando estamos em Ti, Senhor, quando estamos abastecidos com o Espírito Santo, quando estamos abastecidos na força do Teu poder, quando estamos abastecidos com a Tua glória, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua misericórdia e bondade, Senhor, o pecado não terá domínio sobre nós, como diz a Tua palavra, pois nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça, e o pecado não terá domínio sobre nós. Que não haja nenhuma brecha em nós, Senhor. Liberta-nos, ó Deus, liberta-nos, ó Deus, que nestes dias que estamos aqui, muitas coisas o Teu Espírito ministrou ao nosso coração. Libertação do passado, libertação de nós mesmos, libertação, Senhor, dos desejos, libertação, Senhor, que traz desânimo, que traz, Senhor, rebeldia, que traz, Senhor, desobediência, obstinação, em não querer dar o braço a torcer, em brigar, em guerrear. Tu não és, Senhor, Tu não estás nisso. Isso são atributos da carne, do pecado. Mas quando estamos em Ti, cheios de Ti, somos mansos, benignos, longânimos, cheios de paz, cheios de alegria e cheios de domínio próprio. Com amor e piedade seguimos na fraternidade, na comunhão, na compaixão, na parceria e na unidade, Senhor. Liberta-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor. Que possamos dar liberdade a Ti, Espírito Santo, pois o Filho do Homem nos libertou e verdadeiramente somos livres. E se estamos em Ti, nova criatura somos. Queremos viver esta nova criatura, Senhor. As coisas velhas passaram, os pecados reincidentes precisam passar, Senhor. Lançamos na cruz de Cristo. Foi na cruz que os nossos pecados foram perdoados. E que a nossa carne precisa estar, Senhor. Leva-nos a este lugar, lugar da simplicidade, lugar da sinceridade e da transparência. Que sejamos libertos. E na libertação nós podemos pular. Na libertação nós podemos dizer que somos livres. Na libertação podemos gritar, Senhor, que somos felizes. Porque nada e ninguém pode parar o servo de Deus. Pois contigo e em Ti somos mais do que vencedores, Senhor. Somos mais do que vencedores sobre o diabo, sobre este mundo e sobre a nossa carne. Habita ricamente em nosso coração. Habita ricamente em nosso coração. Que sejamos cheios, cheios da Tua presença, Senhor. Cheios do Teu poder, cheios do Teu poder. Que a nossa boca, que o nosso desejo do nosso coração seja sempre, Senhor, em louvor a Ti e desejando cada vez mais, mais e mais de Ti, Senhor. Foi para Te adorar que somos livres. Vamos para Te adorar, Senhor, que somos libertos e glorificar o Teu nome nessa terra. Em nome